Olá, boa noite. A pedido do Papa Francisco, beneditinas argentinas assumem mosteiro que foi a casa de Bento XVI por quase 10 anos. Conheça a história da Festa de Reis, manifestação cultural e religiosa presente em vários estados do Brasil. Balança comercial de 2023 tem superávit recorde de 98 bilhões de dólares. Ministério da Justiça e Instituto Brasileiro de Mineração assinam acordo para aumentar a segurança de cidades que estão no entorno de mineradoras. Empresas do interior paulista são selecionadas para construir lançadores de satélite. Férias e crianças em casa, as dicas aos pais para evitar acidentes. E na Canção Nova, o início do acampamento para as famílias. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, está começando. O mosteiro Mater Ecclesia, onde morou o Papa Emérito Bento XVI, voltou nesta semana a ser residência das ordens contemplativas a pedido do Papa Francisco. Será lugar de adoração e oração de religiosas beneditinas argentinas que vão rezar pelo Santo Padre e pela Igreja. Nos jardins do Vaticano é possível contemplar o mosteiro Mater Ecclesiae. Este foi o lar de Bento XVI após a renúncia do pontificado, em fevereiro de 2013. O Papa Emérito acompanhava a Igreja com oração, recebia cardeais e também o atual pontífice Francisco. Na capela Mater Ecclesiae, seu corpo foi velado por 2 dias, antes de ser levado à Basílica de São Pedro para visitação pública. Em março de 1994, João Paulo II, Papa daquela época, determinou canonicamente que o mosteiro seria dedicado à vida contemplativa, lugar que chamou de Maria, Mãe da Igreja. O estatuto interno do mosteiro previa que diferentes ordens monásticas residissem no local a cada 5 anos. A última vez que o mosteiro abrigou religiosas foi em novembro de 2012. Nesta semana, o mosteiro Mater Ecclesiae voltou a ser a residência das ordens contemplativas, como desejava João Paulo II. Ele dizia que este deveria ser um lugar de apoio ao Santo Padre na sua preocupação cotidiana com a Igreja. Ao todo, 6 freiras da Ordem Beneditina da Abadia de Santa Escolástica de Vitória, província de Buenos Aires, na Argentina, aceitaram o convite de Francisco para residir no mosteiro. Na chegada ao Mater Ecclesiae, as religiosas foram à Gruta de Lourdes, nos Jardins do Vaticano, para um momento de oração diante da imagem de Nossa Senhora. Amanhã, solenidade da Epifania do Senhor, a Igreja Católica celebra o Dia de Reis, data em que os 3 reis magos visitaram o menino Jesus. Nós vamos fazer então uma conexão com São Paulo, porque Sidney Fernandes tem os detalhes desta tradição. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A Festa de Reis é uma celebração religiosa e cultural que chegou ao Brasil no século XVI. Ainda hoje, muitos grupos preservam essa tradição em vários estados do país. Tocando os acordes do violão, Wilson lembra como começou a participar da Festa de Reis ainda menino. Hoje, aos 72 anos, participa de uma companhia como embaixador. A gente vai na casa, se reúne, almoça, reza o terço e sai cantando para as casas. A gente fala assim, a gente sai para esse mundo aí, como saiu os 3. Tem casa que a gente entra e tem presépio. Então, quando tem um presépio, a gente conta toda a história do nascimento de Jesus. Há 20 anos, a Companhia de Reis Santa Cecília de São Caetano realiza a tradicional Festa dos Reis Magos, tradição que passa entre gerações. Dona Yolanda começou a participar para acompanhar o filho, que foi pagar uma promessa. Hoje ajuda a costurar as fantasias e a cantar. Lembra que cada visita é uma nova experiência. Esses dias a gente foi visitar uma senhora que ela era também ajudava nós, né? E ela tá acamada e a filha dela falou que ela não se mexe. Quando começamos a cantar, a bandeira de frente para ela
E ela na cama, ela começou a balançar as pernas. E a filha emocionada, todo mundo, ele também ficou. Na cidade vizinha, em Santo André, a festa de Reis São Francisco de Assis, da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, também mantém a tradição nas casas. Rafael conta que sua família sempre se envolveu nos encontros. Eu e meu irmão estivemos doentes quando eu tinha 3 anos, ele tinha 5 anos, né? A gente teve uma doença que já estava desenganado dos médicos, né? E com a oração dos foliões, a intercessão de Santos Reis, eu fui curado, graças a Deus. Então é um tanto emocionante para mim fazer parte disso. Segundo o padre Helberson, a festa dos Santos Reis é uma forma de evangelizar. É uma celebração que faz parte do folclore nacional brasileiro e que foi trazida para cá nos períodos coloniais, no período do Império. Ela está associada à ideia da festa da Epifania do Senhor, que no Brasil é transferida para o domingo. A festa, embora uma ação cultural e não necessariamente litúrgica, ela faz parte e é um viés de evangelização. Por obra do Espírito Santo. Janeiro é para muita gente um mês de férias escolares e também de trabalho. E foi pensando nesse público que o Museu do Futebol preparou uma programação especial. Toda a família pode aproveitar essa temporada. E sabe o que é melhor? É de graça. Acompanhe. Quem passa pelo histórico estádio do Pacaembu, onde fica o Museu do Futebol, logo encontra uma opção para curtir as férias na região central de São Paulo. As atividades aqui disponíveis levam a uma verdadeira troca de experiências. Futebol de botão, pimbolinha, essas coisas é do nosso tempo. E as crianças hoje em dia não tem mais isso. Só pensam em videogame, celular, essas coisas, né? São várias opções em São Paulo, tudo. Só tá em casa quem quer, né? O público pode utilizar todos os jogos e equipamentos disponibilizados no local sem nenhum custo. Além disso, também existe uma programação com atividades específicas. A gente sempre conta com atividades recreativas, brinquedos ligados a futebol, instalações fixas na parte externa do museu, né, que é na fachada do Pacaembu. E também a gente oferece oficinas, programação cultural com música, com contação de história, teatro, desafio com os jogadores, uma série de atividades que diariamente a gente oferece. Gostei das brincadeiras daqui. Eu achei mais diferente o futebol de mesa. Eu nunca tinha visto. Marcos veio passear com a família e viu um brinquedo que o fez lembrar de sua infância. Futebol de botão é algo que lembra bem a nossa infância e foi o que eu avistei quando eu cheguei logo ali na entrada. Gostei das brincadeiras que tem, o próprio estádio, né? É isso, muito legal e divertido, um ótimo passeio. As atividades acontecem durante o mês de janeiro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A exposição Futebol de Brinquedo tem mais de 100 itens que vão mexer com a memória dos adultos. É uma exposição que convida às brincadeiras analógicas também e um contato intercultural, né, das crianças com os adultos, vendo aí uma série de brinquedos relacionados a futebol de diferentes gerações. Todo mundo está convidado e todo mundo vai achar uma atividade aqui para se divertir. Por hoje é só. Segunda-feira tem mais notícias da capital paulista. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Reinaldo. Boa noite para você, bom fim de semana. Obrigado, viu, Sidney? Olha, para as crianças, férias é sinônimo mesmo de brincadeira e diversão. Mas o período em que elas passam mais tempo em casa exige atenção especial dos pais. Isto porque alguns acidentes podem acontecer dentro de casa. Quando o assunto é criança, todo cuidado é pouco. Alguns segundos de distração são suficientes para a diversão se transformar em acidente. Existem várias gamas de acidente pediátrico, né? Então as quedas, acidentes domésticos com objetos cortantes, piscina, os atropelamentos, a ingestão de substâncias tóxicas.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os acidentes representam a principal causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 14 anos. 90% desses eventos poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. É sempre pensar que pode dar errado, né? Então a criança vai subir em algum lugar, isso pode dar errado. A criança que não vai andar adequadamente protegida num veículo, isso pode dar errado. A criança que vai mexer numa despensa de uma casa que tenha substâncias tóxicas, isso pode dar errado, porque a criança tem muita inocência. Em alguns casos, o perigo está dentro de casa. Poliana e Daniel são pais de 5 crianças e sabem como é importante oferecer um ambiente seguro para os pequenos. A Karina tem 3 anos, então quando ela tinha 2 aninhos, ela começou a pegar e pedir para descascar as frutas. Então a gente falou, Dani do céu, o que essas facas estão fazendo aqui embaixo, né? Então a gente começou a colocar as facas na parte de cima da cozinha, os objetos de vidro já ficam na parte de cima, o produto de limpeza, remédio. A família mora em um apartamento no 4º andar. Assim que se mudaram, os pais instalaram telas de proteção na escada e cobertura. Lá em cima já tinha uma grade que nos deu uma segurança, principalmente na cobertura, né? E a gente fez algumas adequações, né? Tomada, a gente tem também aquele tampãozinho da tomada para evitar que a criança coloque algum objeto. A gradezinha da cozinha, né? A gente viu que é um investimento necessário, né? A orientação também faz parte dos cuidados. Quando a Cecília, assim, também tá com alguma coisa, querendo subir as escadas, eu falo pra minha mãe, ou quando ela tá longe, eu pego a Cecília assim e coloco mais longe, assim. Um consegue proteger o outro, né? Um vai vendo que o irmãozinho tá fazendo uma coisa perigosa, então fala, olha mãe, a Cecília tá pegando um brinquedo e colocando na boca. A seguir, Balança Comercial tem melhor resultado da história. E o acordo de cooperação com mineradoras por segurança nas cidades onde há extração de ouro. Voltamos com notícias internacionais. Na Indonésia, um acidente entre 2 trens provocou a morte de 4 pessoas. A colisão foi na província de Java Ocidental. Uma das composições, com 478 passageiros, saiu dos trilhos. Ao menos 42 ocupantes ficaram feridos. O descarrilamento foi próximo a um campo de arroz em Ciclalenca. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A operadora ferroviária PT CAI e o governo provincial já iniciaram as investigações junto às autoridades de segurança do transporte. Nos Estados Unidos, o descarrilamento de um metrô deixou ao menos 26 pessoas feridas. Foi na região alta oeste da cidade de Nova York, na tarde desta quinta-feira, e interrompeu os serviços em toda a cidade. A colisão foi entre um trem de passageiros e um trem de funcionários da operadora. Equipes de emergência desligaram a linha de energia e levaram os passageiros de volta à estação de origem. Felizmente, as 26 pessoas atingidas tiveram apenas ferimentos leves. Aqui no Brasil, o governo apresentou hoje dados da balança comercial de 2023. Os números positivos superaram as expectativas. Assunto para Liana Nunes, em Brasília, que traz os detalhes. Boa noite, Liana. É isso, Reinaldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Os dados consolidados da balança comercial brasileira em 2023 resultaram no recorde da série histórica iniciada em 1989. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a atuação do comércio exterior. O comércio exterior hoje é fundamental para a economia, para o emprego, para a renda, para o desenvolvimento brasileiro. E aí tivemos também boas notícias. O valor da exportação brasileira é recorde, 339,7 bilhões de dólares, que é o maior número, 1,7% a mais em valor do que o ano passado.
Já a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, apontou perspectivas positivas para este ano, frente aos resultados obtidos em 2023, e atribuiu outros destaques aos resultados. Eu destaco aqui o crescimento das exportações para a China, né? Pela primeira vez na história, o Brasil ultrapassa a marca de 100 bilhões de dólares exportados num único ano para um parceiro comercial. A China aí com, enfim, destaque nas nossas exportações. Um ano que muitos acompanharam a desaceleração da economia chinesa com preocupação. As exportações brasileiras tiveram um desempenho bastante positivo. A apresentação dos dados foi feita pelo diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Erlon Brandão. Em 2023, a exportação brasileira cresceu quase 2%, apresentando recorde de quase 400 bilhões de dólares. Já a importação diminuiu pouco mais de 11,5% em relação ao ano anterior. Brandão falou dos trabalhos desenvolvidos no mês passado, período que contribuiu consideravelmente para o resultado do último ano. Primeiramente, tivemos um dezembro bastante forte em exportação. Temos aí o maior valor exportado para meses de dezembro, com 28,8 bilhões de dólares. E o Ministério da Justiça e o Instituto Brasileiro de Mineração assinaram um acordo de cooperação para combater os furtos em mineradoras de ouro e aumentar a segurança das cidades sede das empresas. Os setores público e privado vão coletar dados para traçar novas políticas públicas de combate a organizações criminosas que atuam em regiões de mineração. Representantes do governo federal, da Agência Nacional de Mineração e das empresas de extração de ouro e pedras preciosas assinaram um termo de cooperação em cerimônia no Ministério da Justiça. O termo vai permitir a atuação conjunta das empresas e do governo no combate aos crimes cometidos em mineradoras de ouro e nas cidades onde atuam. Essa cooperação ela passa não só pela troca de informações, mas também pela capacitação e planejamento integrado. Então, o planejamento integrado em determinadas cidades que hajam uma grande concentração, né, de minerais de alto valor. As forças de segurança pública estaduais, municipais e as empresas vão realizar levantamentos e simulações da atuação de grupos criminosos, conhecidos como Novo Cangaço. Os dados coletados servirão de instrumento para traçar estratégias de prevenção e combate aos crimes nessas regiões. Nós precisamos integrar tudo que existe de informação, seja ela gerada por entes públicos ou privados, para ampliar a eficiência no que diz respeito à segurança pública no Brasil. O vice-presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, lembrou o alto investimento realizado pelas empresas de mineração e a importância de garantir a segurança da atividade. As atividades criminosas levam apenas alguns instantes para dar fim ao resultado de tamanho esforço e aporte de recursos financeiros. E o serviço para resgatar dinheiro esquecido no sistema financeiro do Banco Central começou o ano de 2024 com mais de 7 bilhões de reais para devolução. 40 milhões de brasileiros estão aptos a sacar o valor. No sistema de valores a receber, cerca de 6 bilhões de reais são de pessoas físicas e mais de 1 bilhão de pessoas jurídicas. A maioria dos correntistas, cerca de 30 mil pessoas, tem R$10 para resgatar e 4 mil brasileiros têm mais de R$1.000 para receber. Este sistema de valores já devolveu 5 bilhões de reais até outubro do ano passado. O Banco Central alerta que todos os serviços do sistema são totalmente gratuitos à população e não devem fazer nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores. O órgão também afirma que não envia links nem entra em contato para tratar valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Outras informações estão disponíveis no site valoresareceber.bcb.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltaremos na segunda-feira com mais informações direto de Brasília. Boa noite, bom fim de semana a todos. Reinaldo. Obrigado, boa noite, bom fim de semana para você também, Liana.
Olha, no próximo bloco, a Alan Toledo volta com informações do esporte e a construção de lançadores de satélite por empresas do interior paulista. O assunto agora é tecnologia. 2 empresas de São José dos Campos, no interior paulista, vão desenvolver lançadores de satélite para o setor aeroespacial brasileiro. A capital do Vale do Paraíba é considerada protagonista quando o assunto é inovação. Empresas do município de São José dos Campos terão a responsabilidade de desenvolver um novo foguete lançador de satélites. E a gente engajou o nosso time aí de engenharia para elaborar essa proposta junto com vários parceiros importantes e tivemos aí a grande felicidade aí de sermos contemplados aí para esse grande desafio que é o desenvolvimento do projeto do lançador para o Brasil. O foguete de pequeno porte será capaz de levar ao espaço nanos e microsatélites. Satélites que vão orbitar numa altitude de órbita entre 400 e 600 quilômetros, né? Ele serve para justamente fazer um sensoriamento remoto do planeta. Em um período de 3 anos, as 2 empresas da cidade vão receber pouco mais de 188 milhões de reais para investir nas iniciativas. Adicionalmente, foi também anunciado o financiamento de 220 milhões de reais para o desenvolvimento de um satélite de observação da Terra de alta resolução. Há muito tempo, o Brasil domina assuntos desta área e a cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, é referência neste assunto. Faltava, no entanto, o desenvolvimento de um foguete responsável por lançar satélites como este até o espaço. Com o passo dado, o país conta agora com mais independência para estes lançamentos. Então, a gente conseguindo colocar a tecnologia brasileira no espaço, isso traz um benefício muito grande para nós. E isso vai impactar todas as áreas, pode impactar a educação, trazendo comunicação direta para essas áreas. Podemos trazer para o agro, o Brasil é extremamente forte nessa parte do agro. Em breve, alguns componentes deste projeto serão fabricados neste ambiente. Tudo para o lançamento eficiente de um satélite nacional. Então, você tendo o satélite 100% nacional, tendo o veículo lançador e a base de lançamento nós já temos, aí o Brasil fica com o tripé. Hoje existe no mundo uma carência de lançadores de satélite. Tem mais satélites querendo ser lançados do que lançadores para lançá-los. Final de semana chegou e muita gente de olho na previsão do tempo. Vamos saber dos detalhes com Arielle Prado. Boa noite. Oi, Reinaldo. Boa noite para você também. Boa noite para tantas pessoas que nos acompanham. Nesse primeiro fim de semana de 2024, a chuva começa a diminuir em grande parte do centro-sul do Brasil. E essas regiões ainda podem enfrentar temporais. As temperaturas começam a subir no domingo e o tempo fica mais seco. Dia de sol e calor em quase toda a região sul. Somente no leste de Santa Catarina e também do Paraná é que pode ter chuva, mas com fraca intensidade. A zona de convergência do Atlântico Sul ainda espalha nebulosidade sobre o norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo, onde chove a qualquer hora do dia. O fenômeno começa a perder força no domingo e o sol aparece em boa parte dos estados do Sudeste. Tem previsão de pancadas de chuva na parte da tarde e da noite também. Sem mudanças significativas no centro-oeste. O sábado vai ser de muita nebulosidade e tem chuva a qualquer hora do dia no Mato Grosso e também parte de Goiás e no Distrito Federal. O tempo fica firme no Mato Grosso do Sul. Em algumas áreas da Bahia, há alerta para temporais. O tempo fica firme do litoral de Sergipe, chegando até o interior do Rio Grande do Norte. Em Roraima também o tempo fica firme e alerta de temporais para o leste de Amazonas, sul de Rondônia e também do Amapá. Vamos saber como ficam as temperaturas neste sábado? A máxima chegando aos 33 graus em Cuiabá, variando 25 a 30 graus em Manaus e 32 graus em Porto Alegre. Essas são as informações do sábado, Reinaldo. Eu volto na segunda-feira com as informações da previsão do tempo. Ok, obrigado. Boa noite para você. Bom fim de semana, Arielle.
Olha, em Sergipe, um golfinho encalhou em uma praia da capital e foi salvo pelo Corpo de Bombeiros. O golfinho foi encontrado na manhã desta quinta-feira na areia da praia de Atalaia e foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do projeto de monitoramento de praias da região Sergipe e Alagoas. O animal é da espécie Stenella climene e passa a maior parte de sua vida em águas com mais de 100 metros de profundidade e, em tempos, se move para águas mais rasas. O golfinho encalhado apresentava ferimentos na pele, possivelmente causados por tubarão-charuto. O resgate só foi possível através do contato imediato das pessoas que estavam passeando à beira-mar, quando se depararam com o golfinho ainda vivo. Colocamos o animal em um local seguro até a chegada da equipe que faz o monitoramento da área em casos desse tipo. A orientação para a população, caso encontre algum animal marinho debilitado, é jamais tocar no animal. A pessoa deve ligar para o projeto que faz o monitoramento ou então acionar o Corpo de Bombeiros. O animal se encontra no centro de reabilitação e passa por processo de estabilização e exames. Em casos como este, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. E para quem se encontra nos estados de Sergipe e Alagoas, podem ligar também para o telefone 0800 079 3434. Sila Santos para o Canção Nova Notícias. Hora do Canção Nova Notícias Esportes, ou CN Esportes do Canção Nova Notícias. Alan Toledo está de volta após uma pausa de fim de ano e com informações da Copinha, o maior torneio das categorias de base no Brasil. Boa noite, Alan, seja bem-vindo de volta. Boa noite, Reinaldo, é um prazer estar aqui. Copinha é sempre sinônimo de muitos gols, muitas goleadas e também alguns nomes diferentes, né? E, além de tudo, muita chuva. A Copinha sempre foi marcada por isso. Aí a gente preparou um material também que traz algumas características e algumas curiosidades dessa competição tão importante aqui no Brasil, a competição de base da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição de base mais tradicional do futebol brasileiro, chega à sua edição de número 54. 128 times são divididos em 32 grupos de 4 clubes. Os 2 melhores avançam no mata-mata até a grande final, no dia 25 de janeiro. O Palmeiras é o atual bicampeão da Copinha e busca fazer história com o 3º título consecutivo. Na primeira partida venceu o Queimadense da Paraíba por 7-0. Porém, o maior campeão da Copinha segue sendo o Corinthians, com 10 conquistas. A última delas em 2017, que também estreou com vitória para cima do Ji-Paraná por 6-0. Fred, ex-centroavante da seleção brasileira, é o detentor do gol mais rápido na história do torneio. Marcou um gol com 3,17 segundos do meio-campo em partida do América Mineiro contra o Vila Nova em 2003. 14-0 é a maior goleada da Copa São Paulo, maior vitrine para meninos de todo o Brasil que sonham em ser atletas profissionais. Pois é, a pergunta que eu faço agora para você, tem time da região do Vale do Paraíba, onde fica a sede da comunidade Canção Nova? Tem sim, Reinaldo. A gente tem o Atlético Guaratinguetá e também o Taubaté. Eu vou mostrar para você aqui agora os jogos dessas equipes no final de semana. O Atlético Guaratinguetá vai enfrentar o Joinville e o Atlético que estreou nesta semana perdendo para o Bragantino por 2-1, mas agora volta a campo no Dario Rodrigues Leite, que é o estádio aqui da cidade de Guaratinguetá mesmo. E não pode perder. Não pode perder, senão já dá adeus à competição. Mas o Atlético Guaratinguetá jogou muito bem e promete vencer essa partida aí. Inclusive, amanhã a gente vai preparar um material com eles no nosso plantão e trazer na semana que vem. Agora, o Taubaté também entra em campo. E o Taubaté vai jogar também em sua casa. As cidades do Vale do Paraíba são sedes aqui na região. Então, o Taubaté vai enfrentar aí mais uma equipe no grupo 22, é o Patriotas. O Patriotas também perdeu, então é jogo de 6 pontos para as duas equipes, Reinaldo. Então vale destacar aí também que o Taubaté, ano passado, não fez uma boa campanha, foi eliminado na primeira fase e esse ano luta para poder passar de fase na Copinha. 1h da tarde com sol quente, hein? No 1h com sol quente, mas a molecada consegue, né? A molecada tem muita disposição, né, Reinaldo? E olha só, Reinaldo, a notícia que saiu hoje à tarde, o treinador Fernando Diniz não é mais o técnico da seleção brasileira. Teve aí o presidente Edinaldo Rodrigues, demitiu o Fernando Diniz e o mais cotado
é o Dorival Júnior, que é o técnico do São Paulo. O que você acha? Boa pedida. Eu também acho. Técnico bom, novo e que é da seleção brasileira. Reinaldo, a gente fica por aqui, muito obrigado, mas vamos para o nosso a seguir aí, então, né? Tem caldo de cana que refresca e conquista clientes, movimenta a economia aqui no Brasil. Pois é, e começou na Canção Nova um acampamento para as famílias, hein? Tradição nas feiras livres ou em beiras de estrada, o caldo de cana é aliado do brasileiro quando a rotina é afetada pelas altas temperaturas. Olha, em Lorena, no interior de São Paulo, uma mulher herdou a administração da venda da bebida natural junto com o pastel. O local, que pertence à família há 17 anos, é ponto de encontro de amigos e atrai novos clientes. Na beira da avenida, em poucos segundos, tudo pode mudar. A boa e velha cana-de-açúcar, quando moída, se transforma em garapa. Mesmo atraente, o líquido divide opiniões. Pergunta que não quer calar: caldo de cana puro ou com alguma fruta? Puro. Puro. Perfeito. Não gosto. Não gosta de cana? O caldo de cana puro eu acho um pouco doce demais. Então eu gosto sempre com limão. Mas esse dia eu tomei um com tangerina e foi maravilhoso. Há 2 anos, Dona Maria é a responsável pelo negócio. Ela veio de Pernambuco justamente para isso. Mas a missão de servir os clientes com simpatia existe há quase 20. A gente não vai ficar rico, claro que não, mas a gente consegue trabalhando com dignidade. Eu trabalho muito, a gente trabalha os 30 ou 31 dias do mês, dificilmente eu fechar. E é daqui que eu estou tirando meu pão de cada dia. Caldo de cana, garapa, são tantos os nomes desta bebida que em tempos de calor tem refrescado muita gente. O cliente ainda pode turbinar com um pouquinho de limão, que faz toda a diferença. E o pastelzinho de carne é muito bem-vindo nesta ocasião. Luma trouxe a mãe e as crianças para conhecer as delícias que não se restringem apenas ao caldo de cana. O pastel também é forte por aqui. E agora, na companhia da filha, ficou mais difícil vir aqui ou não? Não, ela adora também. Ela come um pastel inteiro sozinha. A tradição da garapa com pastel também faz parte dessa família de Barueri, na Grande São Paulo. Faz uns dias que a gente está ensaiando vir, né, de bicicleta. Aí hoje a gente viu a chuva, falou, não, agora nós vamos andar de bicicleta na chuva para tomar caldo de cana e comer pastel. Maravilhoso. Os filhos, então, não pode falar que vem para Lorena. Se falar que vai vir, aí começa, pai, quero ir para Lorena, quero ir para Lorena. Estamos aqui agora. Depois do chorinho que deixa todo mundo feliz, é hora de voltar para casa. Cordialidade de quem sabe ser comerciante. Tem pessoas que chegam aqui e falam, olha, eu não venho aqui só pelo pastel, que é bom, eu não venho aqui só pelo caldo de cana, eu venho aqui pelo atendimento de vocês. Então a gente fica feliz com isso, né? Só tem a agradecer a Deus. Esse pessoal aqui é gente boa pra caramba, pessoal simples, mas sempre tá com um produto de qualidade. Então eu acho que acaba sendo bem bacana estar vindo aqui. A obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos e benfeitores. De gente que acredita na vida, semeia esperança. De pessoas que constroem pontes para anunciar o Evangelho. Essa construção de pontes passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e nos inspiram para um mundo melhor. Vejam só, nós estamos com 16% de nossa meta do projeto Dai-me Almas, da campanha do projeto Dai-me Almas, neste mês de janeiro. Vá lá, csclube.cançãonova.com, conheça mais e faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Sua contribuição evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. Olha, um fim de semana de louvor e intercessão por todas as famílias que necessitam de restauração, reconciliação e alegria. É o acampamento para as famílias que propõe o tema Famílias Edificadas na Rocha. Em uma festa de 15 anos, o amor floresceu. Na Canção Nova, em 2013, Fabiane viu sua vida mudar. A gente tinha um desejo muito grande de ter filhos, eu tinha perdido 2 bebês e tinha muito medo de engravidar de novo e passar por toda aquela situação de perder o bebê e tudo. A gente recebeu o que a gente veio pedir, né? Esse que é o nosso fruto desse acampamento de casais.
mas faltava a conversão do marido. Pela oração, Fabiane acreditou. Até que ele finalmente já tem cerca de 3 anos que ele se converteu. É uma vida no mundo, tudo bem, mas coisas erradas no telefone, corrupção na política. E eu sempre falo agora, desde o início, eu sou capaz de sentir Deus falando comigo todos os dias. Minha esposa me chamava para ir na missa. Quando ela me chamava de 8 horas da manhã, de segunda-feira até chegar domingo que vem, era briga, porque eu não queria ir na missa. Aí quando ele passou por todo esse processo, ele passou a assistir até mais do que eu, ele passou a frequentar a igreja mais do que eu. E hoje nós tivemos a oportunidade de voltar na Canção Nova no meio do ano, né, em julho do ano de 2023. E como ficou todo mundo muito satisfeito, todo mundo com muita vontade de voltar, nós voltamos agora novamente. A Bíblia Sagrada ensina que Deus estabeleceu famílias desde o princípio e mostra exemplos que se tornaram fortes com a vida de oração. A nossa vida de entrega a Deus, né, essa adesão, né, essa escolha que nós fazemos pela pessoa de Jesus Cristo, ela promove nas nossas famílias, né, essa transformação. Um dos caminhos para essa mudança é proposto pela Canção Nova com o acampamento para as famílias. A edição de 2024 apresenta o tema Família Edificadas na Rocha. Para que nós possamos sair daqui renovados, né, com um novo ânimo, para começar um novo ano com a família unida, a família curada, a família reconciliada. Vem viver esse acampamento de famílias, é maravilhoso, gente. Vocês vão sair daqui maravilhados e realizados. Deus vai atender vocês. Ele atende, Ele se faz presente na nossa vida. A programação completa está disponível em eventos.cançãonova.com. Que testemunho bonito dessa família, né? Vem pra cá. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, às 9 horas, ao show oracional com Márcio Todeschini pelo acampamento para as famílias. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.